Vamos ver agora então como calcular a tangente na circunferência trigonométrica, a tangente de um ângulo. Assim como seno e cosseno, a gente vai calcular a tangente para ângulos maiores que 90 graus. Temos aqui a circunferência trigonométrica devidamente marcada com alguns de seus ângulos. E observem que aqui no ponto 1, 0, no eixo X, aqui no ponto A, eu tracei uma reta tangente, a reta T, aqui, T minúsculo, a esse ponto. A definição de tangente, exatamente por isso, a reta tangente à circunferência, se eu observar esse triângulo OAT, então se eu destacar esse triângulo aqui OAT em vermelho, para ficar mais nítido para a gente, ele é retângulo, né? Aqui no ponto A. Então, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, que é AT, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é OA. Só que se a gente observar novamente na circunferência trigonométrica, OA é o raio da circunferência, mede 1. Então, a tangente do ângulo alfa é AT sobre 1, que é simplesmente AT. Por isso, então, a gente traça essa reta tangente, o fato da circunferência ter raio 1. Então, não importa como eu ande aqui sobre a circunferência com o ponto P, esse segmento nunca vai mudar de tamanho, só vai mudar de tamanho a hipotenusa e o cateto oposto a alfa, como a gente vai ver na animação daqui a pouco. E aí, então, o tamanho desse segmento é a tangente do ângulo, alfa. E aí basta eu olhar lá no eixo y a projeção que o ponto T vai fazer no eixo y, que eu chamei de T', e aí eu olho o tamanho desse segmento no eixo y. O tamanho desse segmento é a tangente de alfa. Então, por exemplo, aqui nos 60 graus, então quando o ponto P se deslocar aqui e o tamanho desse arco for 60 graus, como está destacado aqui, eu olho então a projeção aqui do ponto P, vai marcar lá na reta tangente o ponto T, e o tamanho dessa reta aqui, desse segmento de reta, no eixo Y, é raiz de 3. E a tangente de 60 é raiz de 3. E então agora a gente vai ver o que vai acontecer quando eu deslocar para alguns desses ângulos aqui, por exemplo, quando o ponto P estiver nesse quadrante, né? Eu poderia desenhar uma reta tangente desse lado aqui, aí a gente vai ver como encontrar o valor da tangente nos outros quadrantes. Observe que quando eu estiver desse lado, o seno vai ser positivo e o cosseno vai ser negativo. Então a tangente tem que ser negativa. Então a projeção tem que estar na parte de baixo aqui dessa reta, na parte negativa do eixo Y. Vamos ver a animação agora então. Temos aqui então no GeoGebra a circunferência trigonométrica que eu acabei de apresentar. Observe o ponto P aqui, que eu vou deslocar ele ao longo da circunferência, formando um arco AP, que vai ser o tamanho, né, do ângulo alfa aqui. E aí eu vou observar, por exemplo, no 30 graus, quando eu parar aproximadamente aqui, não é tão preciso, mas sobre o 30 graus, então, se eu parar sobre o 30 graus com o ponto P, esse arco AP mede 30, o tamanho desse segmento aqui, AT, é o valor da tangente de alfa. E aí eu olho lá no eixo Y a projeção do ponto T, que vai ser o ponto T', que vai ser raiz de 3 sobre 3. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Se eu deslocar o ponto P até o 45, então o ponto T vai projetar lá no eixo Y exatamente o T' em cima do 1. E o tamanho então desse segmento aqui é 1. Logo, tangente de 45 igual a 1. Se eu deslocar até os 60, observem que o segmento agora começa a crescer muito rapidamente a partir do momento que eu vou deslocando o ponto P. Então, a tangente de 60, observem que o ponto T' cai exatamente no raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. E agora, uma coisa que a gente não tinha visto ainda é, quanto é que vai ser a tangente de 90? Observe o tamanho do ponto, o tamanho do segmento AT aqui, ó, em laranja, quando eu vou me aproximando com o ponto P do 90. Vou diminuir o zoom aqui na tela. Então,
Quando eu vou me aproximando com o ponto P do 90 graus, olhem o que vai acontecendo com o tamanho do segmento AT. Ele vai aumentando a partir de agora muito, muito, muito rápido. Até que eu me aproximo do 90 e essas retas viram paralelas. Ou seja, o tamanho desse segmento aqui vai para infinito quando o ponto P, ou seja, quando o arco AP, que é a medida do ângulo alfa, se aproxima de 90. Então, quando eu vou me aproximando de 90, o tamanho do segmento aqui, AT, vai para infinito. Então, a gente diz que tangente de 90 vai para infinito quando o alfa vai para 90 graus. A partir do momento que o ângulo alfa é maior que 90 e ele estiver no segundo quadrante, eu sei que a tangente vai ter que ser negativa, porque tangente é seno sobre cosseno, e aqui nesse quadrante o seno é positivo e o cosseno é negativo, então o sinal da tangente vai ser negativa. Eu poderia desenhar uma reta tangente aqui nesse eixo, e o tamanho da projeção que eu teria na reta tangente pegaria esse valor negativo. Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar na mesma reta tangente, só que na parte de baixo. Se vocês observarem, a reta tangente começa a aparecer ali o tamanho do segmento AT. Então, 120 graus, a gente sabe que 120 para 180 faltam 60 graus, né? Então, a tangente de 120 vai ser menos a tangente de 60. E, de fato, a projeção aqui embaixo dá menos raiz de 3. Se eu continuar a deslocar o ponto P no 135, 135 para 180 faltam 45 graus. Bom, como eu estou no segundo quadrante, eu sei que a tangente vai ser negativa, né? E aí, tangente de 45 é 1, como está no segundo quadrante. Observem que o ponto T' cai exatamente em cima do menos 1. Então, tangente de 135 é menos 1. Tangente de 150 faltam 30 graus para 180. Então, eu comparo com a tangente de 30, que era a raiz de 3 sobre 3. Como eu estou no segundo quadrante, a tangente é negativa, vai dar, observe ali, ó, o movimento do ponto T' que vai cair exatamente em cima do menos raiz de 3 sobre 3. Se eu continuar, quanto é que seria a tangente de 180? Ou seja, observe o tamanho do segmento aqui, ó, AT em laranja. Quando eu vou me aproximando, o segmento vai diminuindo. Então, quando eu chego no 180, tangente de 180 é zero. Até porque o seno de 180 é zero e o cosseno é menos 1. Então, 0 dividido para menos 1 dá zero, que é o valor da tangente. Se eu continuar agora, no terceiro quadrante, o seno é negativo e o cosseno também é negativo. Então, quando eu efetuar a divisão do seno pelo cosseno, que é a tangente, vai dar positivo. E observem que, de fato, a tangente passa a ser positiva. Então, 210 passou quanto de 180? Passou 30 graus. Então, eu comparo lá com o ângulo do primeiro quadrante, a tal da redução ao primeiro quadrante, com o ângulo de 30. É o mesmo tamanho. Ou seja, tangente de 210 é raiz de 3 sobre 3. Se eu continuar, 225 passou 45 de 180. Então, eu comparo com o ângulo de 45 lá na reta tangente. Eu projeto lá, vai dar 1. Então, tangente de 225 é 1. Tangente de 240 é raiz de 3, porque 240 passou 60 graus de 180. Se eu continuar ao me aproximar de 270, o segmento vai para infinito. Então, a gente pode dizer que a tangente de alfa, quando eu me aproximo de 270, vai para infinito. Se vocês digitarem na calculadora tangente de alfa, a calculadora vai dar um erro chamado erro matemático, ou seja, o infinito não é um número, né? Então, é esse o erro que vai aparecer na calculadora. Se eu continuar, observe que agora estou no quarto quadrante. De novo, o cosseno é positivo e o seno é negativo, então, quando eu dividir seno por cosseno vai dar negativo, e a tangente é negativa. 300 graus, faltam quantos para 360? Faltam 60 graus. Então, eu comparo com a tangente de 60, que é a raiz de 3. Como eu sei que é negativa, a projeção está aqui embaixo, menos raiz de 3. Se eu continuar, 315 faltam 45 graus para 360. E aí, então, eu comparo com a tangente 45, que é 1, só que eu sei que é negativo. Então, tangente 45 é menos 1.
e assim por diante. Até eu chegar, por exemplo, no 360, uma volta completa. 360 graus, o tamanho do segmento, observe que está diminuindo, vai para zero. Então, tangente de zero, tangente de 360, vale zero. Observe que se eu completar uma volta e exceder, 360 mais 30 é 390. Se eu vir aqui no 390, que tem a mesma imagem que o 30 graus, dá o mesmo valor. Então eu desconto o número de voltas e só pego o resto.